Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor na Analise e hoje tenho o prazer de apresentar o AnaliseCast número 13. E eu tenho o grande prazer em receber o professor Thiago Bernardes. O professor Thiago, ele é professor associado na Universidade Federal de Lavras, pelo Departamento de Zootecnia. Ele possui graduação também pela Universidade Federal de Lavras e mestrado e doutorado pela Unesp. Ele também realizou o doutorado sanduíche na University of Turin, na Itália. Possui pós-doutorado na Exalc e também na University of Florida, nos Estados Unidos. Ele também é editor associado dos jornais Grass and Forest Science e Brazilian Journal of Animal Science. Na UFLA, ele ministra disciplinas e também tem projetos de pesquisa nas áreas de conservação de alimentos para ruminantes. É um grande prazer receber o professor Thiago e bora para o AnaliseCast. Olá pessoal que acompanha o AnaliseCast, podcast da Analise. Vamos dar início aqui ao 13º episódio. No episódio de hoje nós vamos entrevistar o professor Thiago Bernardes. É um grande prazer recebê-lo aqui, professor. Olá a todos, o prazer é todo meu. Eu quem agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, professor, então vamos dar início, aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. E primeiro eu gostaria de que o senhor contasse um pouco sobre sua formação, graduação, mestrado, doutorado. Então pode ficar à vontade para nos contar detalhes que você julgar relevantes, para o nosso bate-papo. Bom, a minha graduação eu iniciei, eu a fiz aqui em Lavras, onde sou docente hoje. Ela teve início em 1995 e, obviamente, me formei em 2000, quando o curso ainda era em 5 anos, Hoje há a possibilidade de se fazer o curso em 4 anos e meio. Naquela época, quando ingressei na universidade, na graduação, eu já tinha ideia de que eu gostaria de seguir uma carreira acadêmica, uma carreira de pesquisa, voltada para pesquisa. E quando eu estava no meu segundo, terceiro semestre da universidade, eu entrei para a iniciação científica, Nesse espaço de tempo, durante esse primeiro ano, eu fiquei procurando, quais áreas eu poderia ingressar, ter o meu primeiro contato com a iniciação científica. E aí foi quando eu procurei o professor Antônio Ricardo Evangelista, naquela época era docente aqui na UFLA, e iniciei a minha iniciação científica aí no terceiro semestre e continuei trabalhando com ele até a minha formação em 2000, Quando eu terminei minha graduação aqui, eu achei que seria conveniente fazer pós-graduação em um outro local, e assim eu fiz provas de mestrado para outras instituições, que não Lavras, e aí acabei escolhendo a Unesp em Jaboticabal, quando eu ingressei no mestrado lá, e fui orientado do professor Ricardo Reis. Isso aconteceu no início de 2001. Em 2003, no início de 2003, eu concluí o mestrado então, e já ingressei no doutoramento. O doutoramento também achei que fosse conveniente sair da Unesp de Jaboticabal para tentar conhecer uma outra equipe, diferente daquela onde eu estava instalado. Mas aí por questões, mais convenientes do ponto de vista de pesquisa, que eu achei naquela época, eu preferi dar continuidade no doutorado da Unesp em Jaboticabal e focar num possível doutorado sanduíche, que naquela época o governo brasileiro estava investindo muito nisso. Ainda continua investindo, mas naquela época estava iniciando o doutorado de sanduíche,
Então, os professores da pós-graduação sempre nos diziam, olha, o governo está estimulando os alunos de pós a ir para o exterior, passar um tempo lá e etc. E foi quando eu fiz as provas, né, de língua, projeto, etc. e tal. Me candidatei pelo CNPq e pela CAPES, eu fui aprovado pelos dois, escolhi o CNPq e fui com bolsa do CNPq para a Universidade de Turim, na Itália. Naquela época, todo mundo me perguntava por que Itália, e aí as pessoas brincavam comigo dizendo que eu escolhi a Itália, que eu ia na Itália passear, comer pizza, essas piadinhas assim. Mas havia um grupo jovem, e embora havia essa questão de ser um grupo jovem, não conhecido, vamos dizer assim, era um grupo que já tinha publicações bastante diferentes na área de conservação de alimentos, quando comparado com os demais no mundo. E aí eu me interessei pelos trabalhos que eles estavam desenvolvendo e apostei nesse grupo e fui. Permaneci 8 meses na Itália. Se soubesse, teria escolhido um ano, né? Porque a gente podia ficar de 3 meses a um ano. Eu escolhi 8 meses, permaneci 8 meses, retornei e defendi o meu doutorado, né? O doutorado de sanduíche foi uma experiência incrível para mim e tenho contato com o pessoal da Itália até hoje, que inclusive no ano passado nós publicamos um trabalho em conjunto, fruto de um outro trabalho que nós fizemos, não foi esse fruto do meu trabalho de doutorado de sanduíche. Nós montamos, depois posso falar um pouco sobre isso. E foi, inclusive, um trabalho no ano passado que recebeu um prêmio de uma das melhores revistas científicas que nós temos na área de produção animal no mundo. É a segunda mais importante revista da área de produção animal. Esse trabalho com a parceria da Itália. Então, assim, essa ida para a Itália rendeu realmente muitos frutos, foi muito bom, tanto profissionalmente para mim, como essa questão de ainda manter uma parceria internacional. Depois eu terminei meu doutorado e consegui uma bolsa de pós-doutoramento pela FAPESP e mudei de instituição e fui para Exalc, em Piracicaba, Exalc USP em Piracicaba, onde fui supervisionado pelo professor Núcio, né? Permaneci ali por um ano e 2 meses, e aí então fiz concurso público para a Universidade Federal Rural da Amazônia, que é localizada em Belém, no Pará. Passei no concurso em início de 2008, me desloquei para Belém e fiquei lá 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, como docente da Universidade Federal Rural, na graduação, e como membro do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. Quando, em 2009, houve a oportunidade de abertura de concurso aqui em Lavras, eu me candidatei e fiz o concurso, e em 2010 eu fui chamado e estou aqui até hoje, desde o início de 2010, ou seja, está completando aí 12 anos de docência na UFLA. E desses 12 anos de docência da UFLA, eu permaneci também um ano nos Estados Unidos, fazendo meu período sabático na Universidade da Flórida. Então, basicamente, de uma maneira bastante resumida, essa foi minha carreira até aqui. Muito bacana, professor. Bom, gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre o estudo seu, né, o projeto de pesquisa do mestrado, do doutorado. Se quiser explicar um pouquinho mais o que trabalhou, quais foram as dificuldades, se teve alguma, né? Também sobre o período do sanduíche, o que desenvolveram lá, pode ficar à vontade. Ok. Eu, quando ingressei aqui, já na iniciação científica, eu sempre trabalhei com conservação de alimentos para ruminantes. No mestrado, eu também fui para essa linha e eu trabalhei com silagem de braquiária. O tema da dissertação foi esse, porque naquela época o Brasil
estava desenvolvendo novos equipamentos para colheita em área total, e o Brasil vivia um momento de impulsionamento de uso de silagem de gramíneas tropicais, e aí eu dediquei meu mestrado nessa linha, trabalhando com braquiária brisanta cultivar marandu, né? Depois, no doutorado, eu continuei essa linha de pesquisa e me aprofundei mais um pouco e fiz alguns experimentos do ponto de vista de metabolismo, consumo, digestibilidade, metabolismo animal de animais consumindo silagem de gramíneas tropicais, né? E, basicamente, meu mestrado, meu doutorado foi uma integração entre um projeto e outro. E na Itália, eu trabalhei com duas linhas. Uma linha foi o uso de inoculantes para redução de perdas, e a segunda linha, que foi a mais importante, era aquela em que nós aplicávamos um filme plástico com barreira de oxigênio, que estava sendo desenvolvido ainda e que hoje é amplamente vendido no mercado mundial, mas naquela época não tinha sido nem patenteado ainda. E a gente estudava o efeito desse filme plástico com barreira de oxigênio sobre as perdas em silagem de milho, inclusive também da influência dessas silagens sendo fornecida para vacas em lactação e o efeito sobre a qualidade microbiológica do leite. Leite este que era destinado à produção de queijos do tipo pasta dura, do tipo parmesão, que nós chamamos, né? Lá na Itália eu trabalhei com grana padano, né? Que é um dos queijos mais conhecidos do tipo pasta dura na Itália, né? Então, basicamente, esses foram os temas desenvolvidos aí no mestrado e no doutorado, inclusive no doutorado de sanduíche. E aqui na universidade eu ministro as disciplinas, tanto para graduação quanto para pós-graduação, de conservação de alimentos para ruminantes, onde também desenvolvo as minhas linhas de pesquisa sobre esse tema, né? E ainda dou um apoio na pós-graduação com uma disciplina sobre publicação científica, né? Porque eu sou editor associado de um jornal britânico há 6 anos, então adquiri uma certa experiência estando junto a esse jornal, e aí então a pós-graduação me convidou para esse desafio, né? E eu hoje estou ministrando também essa disciplina de publicação, de redação científica. Isso é bacana, né, professor? Porque hoje publicação é algo muito importante, né, dentro da pós-graduação, pensando em tudo que é feito de projeto ser realmente ficar escrito e arquivado, né, dentro da comunidade científica para que possa realmente ser utilizado mais para frente, né? E hoje não sei se são muitas universidades que têm uma disciplina de redação. Bacana saber que em Lavras tem essa disciplina, né? Acho que isso ajuda muito, porque a maioria dos estudantes tem uma dificuldade muito grande, né, de escrita. Se quiser comentar um pouco, né, sobre essa disciplina, sobre o que vocês abordam, como se estudantes de todos os cursos podem fazer, de um curso específico. Então, esse crescimento que eu tive em redação científica, ele surgiu, né, justamente quando eu fui para a Itália. O meu supervisor na Itália, ele era, naquela época, continua sendo uma pessoa muito rigorosa quanto ao desenvolvimento da escrita científica, e ele me ensinou muita coisa lá, né? De um sentar ao lado do outro e ele de parágrafo em parágrafo, desde a introdução até a conclusão do paper, e dizer assim, olha, aqui você está vendo acertos, aqui você está vendo erros, né? Então eu recebi um tipo de orientação
que eu tento praticar um pouco com os meus estudantes aqui, né? O primeiro é estar próximo dos estudantes, eu acho que isso é muito importante, e o outro é mostrar para eles o que pode ser uma redação científica. E aí eu tentei praticar isso, obviamente, ao longo da minha carreira científica, quando eu me tornei docente e pesquisador, né? Líder dos meus estudos, né? Que até então eu estava apenas como parte da equipe, né? Eu não era o autor correspondente do artigo científico, né? Mas quando eu comecei a me tornar autor correspondente, então eu comecei a aplicar aquilo que eu aprendi com ele. E, obviamente, quanto mais papers você envia para os jornais científicos de alto impacto, mais você aprende, porque os seus colegas com os pareceres, né, também nos ensinam algo que às vezes nós não estejamos enxergando naquele momento, né? E obviamente, os congressos internacionais também dão uma base muito boa para a gente. Eu sempre fui muito curioso, olha, o cara abordou assim, abordou assado, né? Então, fui me interessando por essa área. Foi quando, em 2015, eu recebi o convite para ser o editor associado desse jornal, né? E aí aceitei o desafio. Obviamente eu não sabia, né, não há uma escola de se ensinar como você tem que ser um editor associado, né? Ninguém te ensina isso, né? Mas aí eu fui, obviamente, aprendendo internamente na revista e estou há 6 anos, aí vai fazer 7 anos agora em julho, como editor associado. E eu falo que eu tive 100% de aproveitamento nos meus papers. Eu nunca encaminhei um paper para nenhum jornal científico do mundo que eu recebesse uma negativa, né? Todos os papers que eu encaminhei até hoje foram aprovados. E aí eu tento passar um pouco dessa experiência para os alunos, porque o que acontece, Leonardo? Importante mencionar isso aqui. Quando eu era estudante de graduação e pós-graduação, eu ouvi alguns professores dizer algumas, que hoje eu considero algumas barbaridades sobre escrita científica. Por exemplo, uma introdução, né, de um artigo científico não pode haver citação bibliográfica, porque a introdução ela é sua, né? Então isso é um absurdo, né? Alguém te dizer isso, né? Eu já ouvi isso, né? Então eu tento mostrar para os meus alunos coisas que eles foram às vezes aprendendo com outros docentes e aprendendo de uma forma errada. Porque a linguagem científica, você precisa saber, você precisa ter uma boa base de escrita, um bom vocabulário, uma boa gramática, mas existe um estilo científico, né, de escrita. E esse estilo científico é o que você precisa estar por dentro, né? Recentemente eu assisti um curso de um editor-chefe do Journal of Animal Science, onde ele dizia assim, olha, eu não nego às vezes o paper de pessoas pela qualidade da língua inglesa, que eu tenho colegas nos Estados Unidos que falam a língua inglesa perfeitamente, mas que não têm a habilidade de se escrever de uma forma científica, né? Então eu tento passar esses macetezinhos do que deve ter uma introdução, material e métodos, resultados de discussão, vamos fazer o resultado de discussão junto, vamos fazer separado, vamos abordar o que, como deve ser, como construir as tabelas, os gráficos, a conclusão, né? Quais são as citações que eu vou escolher para estar dentro do meu paper, falo bastante sobre isso. E depois conto, inclusive, também como é dentro da revista para que o seu paper seja aprovado, né? Coisas que eu aprendi, por exemplo, conversar com os editores da revista, né? Aqui no Brasil a gente tem medo de conversar com as pessoas, né? Então, assim, o editor da revista, ele está lá à disposição da comunidade. Então, a gente deve conversar com o editor, a gente, né, pode falar com ele, nós podemos trocar ideia com ele. Isso não significa que o editor vai aprovar o teu paper, que ele vai facilitar a sua vida, que ele vai fazer nada disso. Então, é basicamente isso que eu menciono, que eu abordo nesse curso. E essa disciplina é uma disciplina aberta, né, ao público, né, em geral. Ela obedece um calendário de matrícula de alunos não UFLA, né, que não são estudantes UFLA. Alunos externos, acho que é chamado assim aqui na instituição,
Tem tudo isso lá descrito na página da instituição. Se for lá digitar no Google aí, Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFLA, vai ter lá o link da página da Pró-Reitoria, e lá na Pró-Reitoria está falando tudo sobre as matrículas, de quem é da UFLA, de quem não é da UFLA, qual o período que pode se matricular. É muito bem explicado lá na página. Muito bacana esse ponto que você traz aí sobre essa questão científica, né, igual alguns aprendizados, igual você citou mesmo aí da introdução sem referência, que realmente não faz sentido, né? E acontece, né, realmente às vezes o estudante aprender de forma completamente errada. Eu acho muito bacana ter uma disciplina assim dentro de uma universidade. Não sabia que a UFLA tinha. Muito legal em saber. E agora também quem vai nos ouvir aqui, né, vai poder até conhecer mais a disciplina e quem sabe até fazer a disciplina, né? Como mesmo não sendo UFLA, não sendo aluno da UFLA, mas de outras instituições. Bom, voltando um pouco no assunto de conservação também, né, que, vamos dizer, é o principal, né, que você trabalha, né, nos seus projetos de pesquisa. Se você quiser citar alguns dos projetos que você tem trabalhado na UFLA, aqueles que realmente tiveram um impacto relevante aí para o meio científico, pode ficar à vontade. Acho que valeria a pena citar esse paper que foi recentemente publicado, que é uma parceria Brasil-Itália, né? Nós desenvolvemos um protocolo de estudo, protocolo metodológico, né, que foi aplicado aqui no Brasil e aplicado na Itália. Nós visitamos 97 fazendas, somando Brasil e Itália, cerca de 55% das fazendas aqui e cerca de 45% das fazendas na Itália, e desenvolvemos um método para desabastecimento da silagem, com o objetivo de se evitar perdas obviamente durante o desabastecimento, né? Porque para um alimento conservado, como é a silagem, a fase do desabastecimento ela acaba sendo muito crítica, né? Porque a silagem antes ela estava completamente protegida pelo oxigênio, uma condição de anaerobiose. Depois, quando a gente abre e expõe aquele alimento ao oxigênio, as chances do alimento se deteriorar, que é o que a gente chama, né, é muito alta. O mesmo exemplo eu dou para os alunos na sala de aula de quando nós temos um alimento enlatado, né, que a gente compra no supermercado. Enquanto aquela embalagem está fechada, ela está muito bem protegida. Uma vez que você abre a embalagem e expõe a embalagem ao oxigênio, existe um risco, né, que ele pode ser mais ou menos acelerado de se deteriorar. E aí nós desenvolvemos um protocolo, então, um método para que os produtores possam desabastecer o silo para que as perdas sejam minimizadas ou levadas a zero. Esse trabalho ele foi escolhido pelo editor chefe como destaque daquele número, e ele ainda foi escolhido para a biblioteca do editor, né? Ou seja, nós recebemos 2 prêmios ao mesmo tempo. Então, num jornal que publica mais de 20 mil papers por ano, você ser escolhido como ter um paper escolhido pelo editor da sua biblioteca, isso significa que é realmente algo de relevância, né? E nós ficamos muito felizes com esse prêmio. E nos últimos anos eu tenho dedicado bastante, nos últimos 3 anos especialmente, as minhas linhas de pesquisa têm sido dedicadas para a conservação de alimentos para bovinos de corte, né? O porquê? Muita gente me pergunta por que eu tenho trabalhado com bovino de corte. É que a conservação de alimentos adquire uma importância cada vez mais importante, tanto para a área do leite quanto para a área do corte. Mas para a área do corte isso ficou muito evidente nos últimos 5 anos, e a gente percebe que a comunidade hoje, né, da carne, os produtores que produzem carne hoje, é uma comunidade ainda carente em informações sobre conservação de alimentos. E aí, então, eu resolvi dedicar minha carreira, parte da minha carreira voltada
para essa cadeia produtiva, para que eu pudesse ajudar os produtores, os gerentes de confinamento, os técnicos que estão militando hoje na área de bovinos de corte. Então, meus projetos hoje têm sido quase que 100% deles, todos voltados para a nutrição e especialmente para a área de confinamento, né? E temos, saindo um pouco do confinamento, mas ainda em bovino de corte, um projeto que nós estamos desenvolvendo, que ele está no seu 2º ano, que faz parte da intensificação da fase de cria em bovinos de corte. Esse é um projeto que ele tem parceria com 2 professores aqui da instituição, o professor Daniel e o professor Matheus. Nós trabalhamos em 3, né, pessoas aqui, liderando, obviamente, vários alunos de pós-graduação, porque ele é um projeto muito grande. Nós estamos trabalhando nessa fase aí também de intensificação da cria para a área de bovino de corte. Então, basicamente, isso é o que eu tenho feito aí nos últimos anos aqui na instituição, né? Legal. E essa parte do armazenamento, né, dos alimentos, aí você trabalha com o alimento que será dado ao animal. Você não trabalha, por exemplo, com o leite ou com a carne que, no caso, vai ser retirado desse animal, né? Trabalhamos sim. Nós fazemos desde trabalhos, vamos dizer assim, mais simples, que seria estudar só o alimento em si, as suas características de fermentação e os efeitos nutricionais, mas só a nível laboratorial, né? E fazemos também esses alimentos conservados inseridos na dieta dos animais, tá? E aí, a gente, uma vez que esses alimentos conservados são inseridos na dieta dos animais, nós avaliamos toda a parte de desempenho e, inclusive, a parte de avaliação de qualidade de carne. Tá? E por que nós temos condição de fazer isso? Porque, conforme eu citei para você, nós fazemos, os nossos projetos de pesquisa são sempre feitos com parcerias com os outros professores. Então, hoje eu pertenço ao setor de bovino, ao departamento de zootecnia, mas ao setor de bovinos de corte. E no bovinos de corte nós somos em 5 docentes, né? Cada um tendo a sua especialidade. E aí as pessoas têm nos perguntado assim, por que vocês têm tido tanto sucesso aí na UFLA com os trabalhos que vocês têm desenvolvido, com os papers que vocês têm publicado? Acho que a receita é justamente de trabalhar em conjunto, né? De não trabalhar de forma isolada. Então, hoje nós temos condição, sim, né, e temos feito isso, inclusive, de avaliar os alimentos, não só do ponto de vista laboratorial, mas do ponto de vista animal, inclusive seus efeitos sobre a qualidade da carne, especialmente. Bacana, Thiago. E, assim, isso é uma curiosidade até minha, e pode ser também dos nossos ouvintes. Existe trabalhos mostrando que a qualidade da carne pode ser influenciada pelo que o animal come, pelo tipo de alimentação que ele recebe? Ou não tem nada a ver? Sem dúvida nenhuma. Obviamente, a qualidade da carne ela é influenciada, né, por vários fatores, desde da genética daquele animal, de todo o ambiente onde ele cresce e, inclusive, pela nutrição, né? Então, o professor Márcio Ladeira tem trabalhado aqui, citando o professor Márcio Ladeira, porque ele é o chefe da cadeira aqui da área de qualidade de carnes. Os trabalhos que nós fazemos em conjunto é principalmente com dietas, contendo alimentos conservados e a influência dessas dietas na deposição de gordura no animal. E por que gordura? Porque gordura passou a ser um tema importante sob 2 pontos de vista. Um, que as pessoas começaram a se interessar mais sobre qual tipo de gordura que a carne está tendo, né? Sob o ponto de vista de saúde, ok? E o outro é que gordura é um componente importante da carne porque é um componente que dá sabor, né? Confere sabor. E em segundo plano daria até uma certa maciez, vamos dizer assim, né? Então,
esses dois fatores em conjunto nos levam a produzir alimentos e a estudar dietas em que a gente possa justamente ir de encontro com aquilo que o mercado, não só brasileiro, mas mundial está querendo, né? E aí, assim, respondendo a sua pergunta, sim, a alimentação faz toda a diferença, né? Na qualidade da carne e principalmente na proporção dos seus componentes e que tipo de componente, que tipo de gordura que nós vamos ter ali. Certo. E hoje, assim, a gente ouve, acho que não só para produto de origem animal, mas de vegetal também, né? Cada vez o mundo busca produtos mais com a qualidade melhor, né? Com processo de conservação mesmo ambiental, né? Envolvido. E como que você vê esse assunto, né? Dentro aí dos produtos bovinos, né? Tanto a carne quanto o leite. Como que isso está inserido hoje, né, dentro da pesquisa brasileira, dentro da pesquisa da UFLA, né, em relação a isso, visto que o Brasil é o principal produtor de carne do mundo? Né? Hoje, realmente, esse tem sido um tema central. Tem sido já há alguns anos, mas agora com a última reunião da COP, isso se acentuou muito, né? A gente viu o mercado falar muito sobre isso, né? E os produtores indo nessa direção, inclusive as empresas de nutrição também muito preocupadas com isso, né? Em função dessa última reunião que nós tivemos. E aí a UFLA tenta buscar alguns estudos em que a gente possa explicar principalmente efeitos de gases estufa e principalmente metano. Né? Nós temos trabalhado com parcerias com outras instituições, em projetos com outras instituições. O professor Daniel Casagrande foi um dos que eu citei aqui, tem trabalhado com a Unesp de Jabuticabal, com a Embrapa Agrobiologia do Rio de Janeiro, não sei se há outra instituição, enfim, mas num projeto de cooperação estudando aqui consórcio de leguminosas associado com gramíneas e os seus efeitos sobre os animais, sobre o solo e sobre também a mitigação de gás de efeito estufa. E nesse projeto que eu citei para você, que nós também estamos liderando aqui, que é a parte de intensificação da cria, né? Nós trabalhamos justamente com essa cadeia da intensificação para nós fazermos um animal de ciclo mais curto. E se nós produzirmos um animal de ciclo mais curto, obviamente a gente diminui o efeito de gás de efeito estufa. E aí nós estamos agora também mensurando essas avaliações, esses sistemas que nós estamos avaliando aqui, também sob o ponto de vista de produção de metano. Tá? Então, além desses projetos que eu citei anteriormente que a gente vem desenvolvendo, há também uma certa preocupação da nossa parte com essas questões ambientais, porque acho que isso não pode ser retirado de tema, né? Eu acho que a gente, como uma instituição importante, pioneira, a gente tem que estar também focado naquilo que o mundo está interessado. Certo, é muito bacana, né, ver as instituições brasileiras preocupadas, né, com isso, que é um tema que, na minha opinião, né, claro que eu não sou da área, mas que eu acho que cada vez vai ganhar mais espaço, né, dentro do mundo, né, de um modo geral. Essa questão de alimentos com qualidade maior, que agridem menos o ambiente, todas essas questões, né. E você falou muito, Thiago, durante a nossa conversa aqui, questão de trabalho de grupo, né? E hoje, infelizmente, a gente ainda vê estudantes ou até alguns grupos que visam o trabalho individual, né? Ah, eu não posso trabalhar em equipe porque senão eu publico e outras pessoas publicam também, aí depois as pessoas vão competir comigo. A gente, infelizmente, ainda ouve muito isso. Queria que você desse a sua opinião, né, em relação a esse assunto, a importância que você vê do trabalho em grupo, né? Você já falou que é a favor, né? Então, por isso que eu já estou deixando dessa forma. De como que fez crescer, né, o seu trabalho, trabalhar em grupo com outros professores, com outros pesquisadores, no seu caso até pessoas de outros países, né? Então, se quiser trazer um pouquinho esse tema para a gente também. Eu acho que é fundamental para uma equipe, seja ela de pesquisa ou não, de você ter cabeças pensantes, né?
tentando resolver determinado problema ou determinado assunto, né? Aqui no nosso departamento, especialmente com esses docentes, não foi diferente. Nós tivemos a sorte nós fomos contratados muito próximos um do outro, né? O mais antigo desse grupo é o professor Márcio Ladeira, depois vem eu, o professor Daniel Casagrande, o professor Matheus, o professor Eric, nessa sequência. E a gente sempre teve um espírito colaborativo entre nós. Então, todos colaboram para o trabalho de todos. Na hora de fazermos a publicação, aquele que é o líder do projeto, aquele que conseguiu os recursos financeiros, aquele que, vamos dizer assim, trabalhou aí um pouquinho a mais do que os outros, obviamente vai ser o autor correspondente do paper e os demais serão autores, né? E a gente não tem problema nenhum em relação a isso, a gente discute isso de forma aberta, né? Inclusive, quando nós já estamos discutindo os projetos, a gente discute, baseado na hipótese dos trabalhos, quantos papers aquele projeto pode gerar. Então, se nós vamos gerar isso, isso e isso, né? Isso já é muito claro. Então, assim, acho que tem que ter diálogo e tem que ter, acima de tudo, companheirismo e compreensão. Para você trabalhar em grupo, você precisa ter compreensão, né? E o que agrega? Agrega que você tem conhecimentos limitados, cada um tem os seus conhecimentos limitados, e o outro pode ir além daquele limite que o seu conhecimento se apresenta. E aí, obviamente, conforme você vai aumentando os limites, você vai aumentando os horizontes, você vai aumentando as possibilidades, a riqueza dos projetos, a riqueza dos detalhes, que as coisas são realizadas, né? Eu acho que esse é a grande chave aí do nosso sucesso, trabalho em equipe. E a gente tenta passar isso para os nossos estudantes, né? Nós aqui na UFLA, por exemplo, somos pioneiros na formação de grupos de estudo. Aí alguém pode pensar assim, mas todos os professores têm grupos de estudo, mas a UFLA foi quem começou a desenvolver essa questão, núcleo de estudos em tal coisa, núcleo de estudos em tal coisa. E isso acabou se disseminando no Brasil afora, né? E aí eu até falo para o pessoal, pessoal, nós temos um núcleo de estudo, só que você não precisa ficar limitado a esse núcleo, não. Você pode pertencer a ele, mas você também pode interagir com colegas de outros núcleos, né? Não fique fechado, né, a isso. Outra coisa que eu falo muito com as pessoas é que a zootecnia luta para a formação de um conselho, que até hoje a zootecnia ela é ligada ao CRMV, ao Conselho de Medicina Veterinária. E os alunos, às vezes, da graduação ouvem isso, e aí os alunos de graduação querem ficar, entre aspas, contra os alunos da medicina veterinária. Porque ouviu um professor falando sobre o conselho. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em colocar barreiras, em limites nas pessoas, que acho que quanto mais limites nós vamos colocando, acho que pior fica para a nossa carreira, né? Então, eu tento passar muito isso para as pessoas, de ter a cabeça um pouco mais aberta, um pouco mais voltada para a parceria e não para o fechamento dentro daquele espaço, dentro daquele mundo onde poucos estão vivendo ali, pensando, e deixar a coisa um pouco mais aberta, né? Se ligar mais às outras pessoas, né? Muito bacana, Thiago. Eu tenho um pensamento muito parecido, né, com que eu trabalhei num grupo na época que eu ainda estava no mestrado e doutorado muito bom também, a gente tinha um grupo muito forte, eu assino embaixo, né, tudo que você está falando aí, que eu concordo plenamente. Queria que você deixasse também aqui os alunos que estão na graduação ainda, que estão lá começando um curso de zootecnia, às vezes até dentro do curso de agronomia mesmo, que quer trabalhar com essa parte animal, né? Medicina veterinária também. E queria que você deixasse assim, o que você acha que é importante, né? O aluno que está na graduação ainda, ele quer trabalhar com essa área de conservação de alimentos, de bovinocultura, né, de um modo geral, e
que ele deve considerar? O que ele deve tentar, né? A gente sabe que a graduação é muito ampla, o que ele deveria tentar focar um pouco mais, que vai ser importante para ele, para dar seguimento na carreira, tanto se ele quiser depois fazer uma pós-graduação e depois se tornar professor universitário, ou se também quiser ir diretamente para o mercado de trabalho. Bem, eu acho que o primeiro passo é escolher uma instituição importante, um curso, né, reconhecido dentro da graduação que você deseja. Eu acho que esse é o primeiro passo. Essa questão assim de que o aluno faz a diferença, ok, o aluno pode fazer a diferença, mas o suporte da instituição, a estrutura da instituição sem dúvida nenhuma, é fundamental. E depois eu acho que as pessoas, eu não vejo muito isso nos estudantes hoje, ter foco, né? Eu vou falar por mim, embora eu não seja dessa nova geração, eu tenho 44 anos de idade, eu vivi na década de 80 e 90, vamos dizer assim, a minha juventude, eu sempre tive muito foco para as coisas. Eu vejo hoje que as pessoas às vezes aparecem lá na minha sala e falam assim, professor, eu posso trabalhar no teu grupo? Aí eu falo, sim, pode trabalhar, tem vaga. Você faz processo seletivo? Eu falo, não faço processo seletivo. Mas eu já estou participando de outros grupos. Então você quer trabalhar comigo e você quer trabalhar em outros grupos. Como é que você vai atender a minha demanda e vai atender a demanda dos outros grupos? Porque eu estou experimentando uma porção de coisa ao mesmo tempo. Então eu não vejo foco. Eu não consigo ver uma pessoa, um aluno de graduação, fazendo uma boa graduação e trabalhando em 2, 3 grupos de pesquisa. Não tem como ter foco em nenhum dos grupos, né? Então, hoje eu acho que os estudantes, às vezes, têm muitas oportunidades e não sabem para onde vai. Eu falo que é aquele filho de pai rico, né? Eu brinco isso com os meus estudantes. Nasceu no berço de ouro, né? Estudou no melhor colégio, fez todos os cursos, fez curso de língua inglesa, fez francês, fez todos os cursos que poderia fazer, etc e tal. Na hora de seguir na vida, não sabe para onde vai, né? Porque o pai sempre deu tudo, teve todas as oportunidades e aí tá perdido, não sabe para que caminho seguir. Ao contrário de, às vezes, de uma pessoa que teve as suas dificuldades, que lutou, etc e tal, que está focada e que tem crescimento na carreira. Então, hoje eu vejo assim que a maioria dos estudantes não tem foco. Tá? Eu quero ver isso, aquilo outro. Ele quer experimentar 10, 15, 20 coisas para depois escolher. Aí o curso de graduação acabou e você não escolheu nada. Então, eu acho que todo mundo entra num curso de graduação tendo noção do que é o curso e onde eu gosto mais, onde eu gosto menos, né? Então, por exemplo, num curso de graduação em zootecnia, você fala, olha, eu tenho mais afinidade por animais monogástricos. Ou eu tenho mais afinidade mais por animais ruminantes. E aí, dentro dessas grandes áreas, você vai afunilando até você chegar em determinados pontos, né? Eu acho que foco é, acima de tudo, o grande segredo. E também ter proatividade para as coisas, né? Proatividade, correr atrás. Ninguém vai bater na tua porta oferecendo as coisas, né? Às vezes o aluno chega lá na minha sala e fala, Tiago, eu gostaria de trabalhar contigo. Aí eu falo, ok e tal. Na hora que ele está indo embora, ele fala assim, então, professor, se precisar, me chama. Eu não concordo com isso, né? Aí eu falo assim para ele, não, peraí, senta aí de novo. Eu não vou te chamar, eu não tenho tempo para todas as atividades que eu tenho da universidade aqui, te passar uma mensagem, te ligar e falar assim, ô fulano de tal, você está aí na sua casa agora descansando, vem aqui trabalhar? Eu acho que o interesse é seu. Então, o meu grupo de pesquisa, ele tem um local justamente onde nós colocamos lá mesa, cadeira, internet, água, banheiro. É para a pessoa levantar, eu falo assim, levanta da cama de manhã, você não tem aula, você vem, entre aspas, para o seu ambiente de trabalho. Porque você veio aqui para trabalhar comigo. Se você quer trabalhar, significa que nas horas vagas você vai ajudar o meu grupo de pesquisa. E para você poder ajudar, para você estar integrado, você precisa estar presente. Ninguém vai ficar ligando para você, te mandando mensagem, pedindo para você vir até aqui. Então, falta um pouco também de proatividade para as pessoas, né? E aí, eu acho que a gente tem que grudar, né? A gente tem que grudar em alguém,
a gente tem que seguir uma pessoa mais velha com mais maturidade, a gente precisa ter padrinho, aquele velho ditado que não tem padrinho morre pagão. Por quê? Porque o padrinho ele vai te dando os direcionamentos, ele vai te dando, né, para onde você tem que seguir. Ele é um líder, né? Ele é um supervisor, ele vai te orientando, né? Então eu acho importante também essas características e esses nuances aí para quem está querendo seguir aí uma graduação, tá? E ter, obviamente, sucesso nisso, tá? Muito legal, Thiago. Acho que você trouxe uns pontos aí de extrema importância, aí, principalmente na graduação mesmo. Eu acho que essa falta de foco é notada, né, hoje entre os alunos. Então, muito, muito bacana. Bom, e aí queria ver mais à frente. Então, vamos supor que o aluno agora já está ali no mestrado, no doutorado, né, já desenvolvendo. O que você acha que é importante também durante o mestrado e doutorado para que esse aluno depois seja um profissional de sucesso? Porque hoje a concorrência é muito grande, tem muita gente terminando doutorado e não conseguindo nada, né? Nem no setor privado, nem no setor público, né? Então, queria saber a sua opinião também para os alunos mais avançados, vamos dizer assim. Para os alunos mais avançados, né, eu acho que o ponto mais importante é ter dedicação e proatividade. Ser um profissional reconhecido dentro do seu meio. Porque eu falo para eles que nós nos indicamos. Eu falo, ó, seu colega um dia vai te indicar, eu vou te indicar, o meu colega de departamento aqui vai ser o seu orientador ou vai ser seu professor, ele vai te indicar. Então, assim, ter um bom desempenho na pós-graduação é fundamental, tanto nas disciplinas quanto do ponto de vista da pesquisa. Outro ponto também que é importante é ter um bom relacionamento com os colegas, porque um bom profissional não é feito só da parte técnica, é feito também da parte emocional, da parte de relacionamento, né? As empresas vêm procurando muito isso hoje. Qual é o grau de relacionamento que aquela pessoa tem com os demais colegas? Isso é fundamental, né? Na área do ambiente zootécnico, muitas empresas hoje empregam mestres e doutores e quando, por exemplo, às vezes eles vêm atrás de alunos que são importantes, em instituições importantes, eles sabem que os estudantes vão têm bom conhecimento técnico, mas eles querem saber se os estudantes têm bom relacionamento com os colegas. Se os estudantes sabem resolver problema, né? Se tem estrutura emocional para poder resolver os problemas. Então, as empresas também buscam muito isso, né? Às vezes eu vejo um estudante aqui que trabalha muito bem no seu experimento, mas quer trabalhar sozinho, não se dá bem com os colegas, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que vão muito bem nas disciplinas, mas não vão bem durante a fase de desenvolvimento da pesquisa, seja no laboratório ou no campo. Então, para você ser um bom profissional hoje, você precisa ser uma mistura de tudo, né? Você precisa ter língua inglesa, né? Isso já virou jargão, né? Conhecimento em língua inglesa é fundamental, né? E ter foco, que eu falei para a graduação também é importante, né? E já na pós-graduação, acho que você precisa se mostrar para a sociedade. O que é se mostrar para a sociedade? Eu acho que a pós-graduação hoje tem tantas oportunidades. Eu tive tantas oportunidades na pós-graduação, né? De escrever um trabalho científico com o meu orientador, de poder apresentar um trabalho em um congresso, de viajar, de fazer um network, de se mostrar realmente. Eu vejo que os estudantes hoje têm se mostrado pouco, né? Quando eu ia na pós-graduação, eu ia atrás das pessoas, eu me apresentava, professor fulano de tal, prazer, eu já havia escutado o seu nome, lido o seu trabalho, um capítulo de livro, gostei, né, eu estudo não sei na onde e tal. Porque você vai encontrar as pessoas lá na frente, né? Visitar os estandes das empresas, se apresentar, falar, eu estou hoje na UFLA, na UFV, na Exalc, em Jabuticabal, em qualquer instituição, e eu estou fazendo mestrado, doutorado, um dia gostaria de seguir a linha, pega o cartão da pessoa,
né? E realmente as pessoas precisam ir atrás. Às vezes eu vejo as pessoas muito apagadas em relação a isso, né? Primeiro, vão muito pouco a congressos, a eventos importantes da área, dedicam pouco tempo para isso e dedicam pouco financiamento para isso, né? Eles falam, a bolsa está curta, tá? Um estudante de mestrado, doutorado recebe pouco? Recebe. Mas eu falo assim, guarda um pouquinho do que você ganha para você investir num evento, né? Vale a pena num evento? Vale. Às vezes, a ida em um evento é o seu futuro emprego, né? E eu acho que o estudante pós-graduação já precisa se mostrar um pouco mais. E eu vejo eles fazendo pouco isso. Muito bacana. Dicas valiosas aí para os nossos ouvintes, que espero que utilizem bastante, porque realmente um bate-papo muito, muito legal, professor Tiago. Estamos chegando ao fim, né? Passa rápido aqui o tempo. Então, eu peço que você faça agora umas considerações finais, pode ficar à vontade aí, né? A palavra é sua. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite aí feito pelo Leonardo, né? Esse é um assunto, quando ele me fez o convite e disse qual era o assunto, é um assunto que me empolga falar um pouco sobre a minha carreira, né? E me empolga principalmente porque eu posso dizer que eu, como outros, né, não estou me colocando como o único aqui, eu lutei muito para estar onde eu estou, né? Eu, às vezes, falo com os meus orientados aqui que eu não nasci professor da UFLA, eu me tornei professor da UFLA, né? E isso acontece com o tempo, acontece passo a passo, isso acontece sem querer dar um passo mais longo do que a perna. Foi assim que eu fui conduzindo a minha carreira, né? Eu fui projetando, fui tendo foco e fui projetando o meu futuro, mas não a longo prazo, fui projetando com o futuro sempre a curto e médio prazo, né? Pensando nesses futuros mais próximos, assim. E eu acho que eu tive sucesso em tudo que eu fiz, né? Eu falo que na minha carreira tudo aconteceu muito rápido. Eu, às vezes, até fico um pouco assustado com isso, né? Eu, por exemplo, me tornei, igual eu citei aqui, um editor de revista muito jovem. Eu publiquei trabalhos em revistas importantes muito jovem. Eu fiz apresentações em congressos internacionais e nos melhores congressos da área de ciência animal que tem no mundo muito jovem. Mas eu sei que tudo isso foi graças ao meu esforço e graças ao foco e a família dando suporte, obviamente, e prestando muita atenção a cada passo que eu dava, né? Então, eu acho que isso é o segredo do sucesso, você ter uma família, né, por trás de você, seus amigos, uma base que é importante, e se dedicar muito, né? Levantar todos os dias cedo, empolgado, fazer as coisas com amor. Ninguém vai bater na porta da sua casa e vai te oferecer uma oportunidade, né? Tenha certeza que isso não vai acontecer e você tem que correr atrás e lutar pela sua profissão, tá? Aqueles que quiserem se relacionar comigo, estou à disposição, nós podemos trocar ideias. Esse é um assunto de carreira, é um assunto que me empolga bastante, né? Podem entrar comigo em contato pelo e-mail, que é thiagobernardes@ufla.br. Meu Instagram também, que é @thiagobernardesufla, é o meu endereço lá, ok? E estou à disposição aí para atender a comunidade científica. E mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Agradeço muito, professor Tiago, a participação, né, ter aceito o nosso convite. Acho que para os nossos ouvintes, que são na grande maioria alunos de graduação e pós-graduação, vai ser muito importante. As dicas que você deu aqui hoje são essenciais, né, para que o aluno depois seja um profissional de sucesso. Então, muito obrigado mesmo e aproveitem, pessoal. Então, quem está ouvindo, que é da área de zootecnia, quer trabalhar, né, o professor que já se dispôs a ajudar, talvez até fazer alguma parceria, alguma coisa, fiquem à vontade, então, e muito obrigado, né? E quem gostou, curte o nosso podcast,
compartilha com os amigos, deixa comentários, pode deixar perguntas também, não tem problema. Pode pedir indicações de outras pessoas que vocês, outros professores, outros profissionais que vocês gostariam que fossem entrevistados, né? Que eu vou fazer o possível para que a gente correr atrás aqui e conseguir entrevistar essas pessoas também. Então, muito obrigado, professor Thiago.